Bom dia a todos, uma boa Páscoa para todos, que seus lares estejam repletos de amor e de felicidade, que vocês consigam reunir-se com seus familiares, com pessoas queridas, e que atente para as mensagens transmitidas pela Páscoa. Estou hoje, fazendo essa live simplesmente para que possamos entender a respeito da Páscoa, essa festa, essa festividade celebrada anualmente por católicos em todo o Brasil e talvez em alguns lugares do mundo onde não se encontrem em guerra. Eu gostaria de abordar o significado da Páscoa. O que a Páscoa significa? A Páscoa cristã ela é uma festividade do cristianismo. A data comemorada anualmente, no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera, no hemisfério norte, e do outono, no hemisfério sul. É uma festa cristã que ela relembra a crucificação, morte e ressurreição do Jesus como um ato de misericórdia, para redimir a humanidade. Aqui nós já temos um ponto muito interessante, É um ato de misericórdia. Então, de repente, a igreja ela promove o assassinato de um ser poderoso, um ser super evoluído, que veio trazer boas novas para a humanidade, por conta de criar o cristianismo, esse ser ele foi crucificado, como era costume na época, antigamente as pessoas eram crucificadas. E Jesus era considerado um rebelde, tanto para os judeus não o reconhecem, como para aqueles que fundaram o cristianismo. Por quê? Porque Jesus, ele veio trazer as boas novas, era contra tudo o que eles tinham planejado lá atrás, com Javé, com todos aqueles seres que eles inventaram, para poder ter o domínio sobre a humanidade, E Jesus, ele não é que ele era contra, ele rebelou contra tudo isso. Ele veio para ensinar para o povo, que tudo aquilo era invenção, porque o Deus existe dentro de cada um de nós. Está escrito numa escritura, vocês me dão licença que eu até vou ler, em Reis 23, 21, 23 está na Bíblia, e diz o seguinte: o rei deu ordem a todos, a todo o povo, ordenou a todo o povo que celebrasse a Páscoa ao Senhor nosso Deus, ou seja, o Deus dentro de cada um. Isso estava no livro da Aliança e foi trazido para a Bíblia. Por que os judeus comemoravam a Páscoa? Eles comemoravam a saída do povo do Egito. A Páscoa nada mais é do que a saída do povo do Egito. E os judeus comemoram isso até hoje. Faz parte do calendário judaico. Isso é comemorado como um ato de fé deles terem saído do Egito. Não tem nada a ver com a morte de Jesus. Daí o cristianismo, com o remorso, como poder explicar para o povo que eles estavam criando o cristianismo com um ser que eles haviam matado. Eles fizeram o quê? Eles trouxeram do judaísmo a ideia da Páscoa para celebrar. E para a igreja, nada mais é do que trazer mais adeptos para a igreja.
essas festividades que as igrejas das religiões elas promovem é simplesmente para trazer a pessoa até a igreja, para que ela mantenha submissa ao poderio da igreja. É isso que acontece. Se alguns preferem fazer essas comemorações, ótimo, mas é necessário que tenhamos em mente a realidade das coisas, como elas se processam, se processaram e ainda se processam em pleno século XX, em plena atividade, para nós conseguirmos entrar na era artificial e rumo à quinta dimensão. Ainda hoje, o que aconteceu lá no êxodo do Egito, lá dos hebreus tirados do Egito, dos judeus tirados do Egito, ainda é comemorado hoje, né, na Igreja Católica, como se fosse o quê? Como se fosse a ressurreição de Jesus, porque eles também não admitem a espiritualidade, eles não admitem que Jesus, em espírito, ele já ainda continua vivo. Então, a igreja teme em fazer aquela procissão, que eu acho uma violência aquilo. O assassinato de Jesus já foi uma violência. E a humanidade, ainda a igreja, ainda impõe na sociedade as comemorações, fazendo as procissões com o Senhor morto, né? E para depois comemorar a ressurreição, uma festa cristã que relembra a crucificação, morte e ressurreição de Jesus como um ato de misericórdia. Que misericórdia tiveram com esse ser maravilhoso? Fizeram ele andar com a cruz por várias estações, como a igreja ainda também fazem esse teatro, né? Colocaram ele na cruz, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele todo ensanguentado, ele teve que circular ali pelas redondezas para que todos vissem que todos os que eram adeptos a uma nova ideia que mudasse a cabeça da humanidade, né, seria crucificado como ele. É por isso que houve toda essa palhaçada toda desse teatro invencível, para redimir a humanidade. Tinha aquele povo de 3.000 anos atrás, que criou o cristianismo, é que precisa se redimir das coisas que eles fizeram. E como em espírito, vocês têm a certeza que eles até hoje estão penando por isso. Essa comemoração inspirou em uma comemoração judaica chamada Passá, que acontece na mesma época que Jesus supostamente foi crucificado. Por quê? E ressuscitou. Por que supostamente? Porque está aí circulando muitas publicações, porque a espiritualidade viu uma maneira de abrir o olho de toda a humanidade, trazendo pessoas que exponham a realidade das coisas. A invenção de Javé, a invenção da religião atrás, do zoroastrismo, que nada mais é do que uma religião que adorava vários deuses, politeísta. Né? Jesus, existiam dois Jesus. O Jesus que eu sigo, ele desencarnou e foi sepultado na Caxemira. Esse é o verdadeiro Jesus, que a igreja teima em colocar um outro. Por que não colocar, então, Jesus como um Deus? Porque como que a igreja iria justificar para os seus adeptos que eles teriam matado um Deus? Quando que vocês vão acordar para entender que essa história toda é uma invenção? Que essa história toda ela está acontecendo porque a igreja ela quer ter o domínio sobre as pessoas. É preciso acordar. Nós precisamos acordar para a realidade, deixar de ser dominados por uma pseudo-história, uma teoria mística
daquilo que não é real. Jesus, quando ele esteve aqui, esse Jesus que eu falo, era um ser maravilhoso, um ser super evoluído. Ele veio nos ensinar que Deus está dentro de nós, que todos somos filhos do Criador, que somos uma partícula da criação. O ser humano não precisa de religiosidade para estar enfiando na cabeça dele as coisas erradas, para que ele passe a vida inteira sobre isso e sofra as consequências pelas suas escolhas erradas. Jesus, a Páscoa, símbolo da fertilidade, e colocar como símbolo o arquétipo o coelho da Páscoa. Por que o coelho? O coelho tem muito quando uma cria de um coelho é muitos filhotes. Então, a igreja, né, ela iria, o cristianismo iria crescer com muitos adeptos, ele iria influenciar todo o Ocidente e o mundo. Essa é a ideia daqueles que criaram o cristianismo. Eles conseguiram. Mas os judeus não aceitaram o cristianismo, não aceitam até hoje. Para eles, o Messias, que era a promessa ditada lá atrás pelos rabinos, ainda não apareceu. Jesus é um símbolo de esperança para aqueles que acreditam realmente. Desculpa. Para aqueles que realmente vivem praticando os ensinamentos dele, não para aqueles que simplesmente vão se congregar e acham que estão reverenciando a sua santidade. Mas, como tudo que o homem realiza, ele precisa ter o dinheiro, criou-se na França o chocolate e os ovos de Páscoa, para comemorar a Páscoa do cristianismo. Usurparam a Páscoa. Porque o judeu, quando ele comemora todas essas coisas aqui, eles ficam em oração. Eles ficam meditando sobre tudo o que passaram e como que eles vão sobreviver neste mundo que nós estamos. A Páscoa nada mais é do que uma reflexão. Deveria ser algo onde as famílias se reunissem e refletissem a quanto anda a sua evolução espiritual. Em que nível você se encontra? Você ainda anda acreditando em tudo que aconteceu há 3.000 anos atrás? Você ainda vive como viveu o povo de 3.000 anos atrás? Você não aprendeu os ensinamentos de Jesus? Que ele ordenou praticamente para aqueles que o seguiram. Ide pregai a boa nova. O espírito não morre. O que morre é este corpo. O espírito é eterno. Deus não é Javé. Deus está dentro de cada um de vocês. E a vocês resgatar esse Deus que existe aí dentro. Promover uma evolução mental e espiritual. Crescer como ser humano para parar de sofrer. Deus não quer que seus filhos sejam pobres, sejam humilhados, sejam humildes, como ensina as religiões. O Criador, ele quer que a sua criatura seja inteligente, seja próspero, e progrida naquilo que ela tem dentro do seu interior. Jesus morreu, se é que a pele acreditar que ele morreu, para mostrar isso, para mostrar que a morte é apenas uma passagem, porque nós continuamos na terra como seres espirituais. O espírito não morre, é eterno, mas esse corpo que a gente
vir para estar aqui nesse plano Terra, esse sim morre, porque o ser humano não cuida dele também. É por isso das mortes precoces, dos acidentes que são provocados por pessoas desequilibradas ou por consequências de maus atos praticados. É isso que precisamos ter em mente. O sacrifício de Cristo foi o quê? Ele ter vindo aqui nesse planeta. Qual ser, numa 24ª dimensão, que pode transitar por todas as dimensões possíveis, se sujeitaria a reencarnar num planeta tão imoral, num planeta que atua no mal como é esse nosso planeta? Mas ele, como espírito iluminado que ele era, ele se sujeitou. Ele falou: eu preciso ir até lá para mostrar a esse povo porque eles não entendem, porque eles não raciocinam, porque eles não praticam a meditação, porque eles não buscam no seu corpo todo o conhecimento adquirido de toda a sua vida. Eu irei até lá. Eu vou explicar para esse povo como as coisas acontecem. E foi o que ele fez. Mas alguém aceitou? Não. Criaram-se igrejas, e cada uma delas dita o seu recado. E a humanidade, ignorante de conhecimentos, simplesmente acredita. Ela esquece que o poder está nela mesma. Ela esquece quão poderoso é o ser humano quando ele está conectado com a espiritualidade, quando ele enfrenta a realidade das coisas, quando ele se submete a buscar pelo entendimento e o conhecimento dentro do Deus que habita em si. Jesus celebrou a Páscoa com os apóstolos. O que ele fez? Ele comeu pão, vinho, mais uma encenação para ser acoplado ao cristianismo, para que a igreja pudesse usar esse fato e trazer adeptos para serem dominados. Mas a Páscoa é um momento de reflexão. Refletir do que estamos fazendo. O que nós estamos fazendo por aquele ser que se sujeitou a ser crucificado, como eles ensinam? Eles mesmos são contra aquilo que eles se propõem, que eles pregam. Dizem que significa renovação. É um crime todo ano colocar na cabeça da humanidade, fazendo procissões com o Senhor morto, uma imagem deprimente. Jesus, se eles querem seguir o ensinamento deles, ele deve ser referenciado como aquele que, segundo eles dizem, ressuscitou. Ele ultrapassou a morte. É isso que deve ser lembrado. Então, criaram-se os símbolos da Páscoa. E a maioria, ela não espera a Páscoa acontecer simplesmente para fazer uma reflexão e renovar a sua maneira de viver. Não. Eles fazem para comer chocolate, né? Reunir com os amigos, com os familiares. Alguns, por conta do feriado, Deus, vão viajar. Né? Quanta irresponsabilidade nós ainda promovemos em cima de um ser maravilhoso que foi Joshua Lincoln.
na segunda-feira, todos retornam, vão para o trabalho, né? Ainda reclamando que a segunda-feira tem que trabalhar, porque no dia da Páscoa, eles comeram, fizeram aquela matança, mataram um monte de animais, comemoraram a Páscoa. Existem lugares que até coelhos matam para comer. Como se mata um símbolo de alguma coisa? Se existe tanta carne para ser consumida. Os sinos também representam a Páscoa, ou seja, o sino para lembrar que Cristo está voltando. Se Cristo voltar para você amanhã, bater a sua porta, falar para você, eu sou Jesus, o Cristo, você vai acreditar? Não. Você vai bater a porta na cara dele, dizendo, esse cara é maluco. Porque a sua mente, muito pequena, ela não aceita que Jesus possa estar entre nós. Ele não precisa reencarnar para vir para cá. Vocês não ensinam que ele ressuscitou em corpo e alma? Os peixes é o símbolo do cristianismo, da criação do judaísmo, porque Javé era o Deus das águas. Tudo que existe no cristianismo, todos os símbolos, está ligado com a água, o que é aquático. No começo, no Gênesis, está escrito assim: Deus criou tudo na natureza, repousava entre a água no sétimo dia. Não é? Está lá na Bíblia, não sou eu que estou inventando, não. Deixando claro e evidente quem é Javé. Um ser reptiliano, evoluído, inventado para dominar o povo. Um rei se fez rei e queria ser o único Deus. Então ele chegou para Abraão e falou para Abraão: você será uma grande nação, mas terá que reverenciar a mim como o único Deus, porque eu estarei de olho em você e vou sacrificar até a quinta geração sua se vocês não me obedecerem. Que criador falaria isso para a sua criatura? Deus verdadeiro, criador? Claro que não. Pense nisso. Faça reflexão no dia de hoje sobre isso. Procure em outros canais. Hoje a internet ela traz tudo, rabino falando a realidade que aconteceu, filósofos falando da realidade que aconteceu, espiritualista falando da realidade que aconteceu. O que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu vi nos livros. São os meus mentores pedindo para orientar essa mulher. Ainda existe a esperança de que eles possam ser salvos. E era isso que eu queria deixar para vocês. Faça uma reflexão, buscando pelo entendimento através do espírito que habita em você. Se de repente a sua evolução apenas permite que você acredite naquilo que uma religião está lhe ensinando, ok, siga em frente. Mas todos estão sendo avisados, todos estão sendo cobrados, todos estão sendo encaminhados para entender a realidade da nossa vida aqui como ser humano. Sem o autoconhecimento, ninguém vai evoluir. A religião não vai evoluir ninguém. Ensinamento
distorcido de alguém, não vai evoluir ninguém. Somente o que você tem dentro de você e a sua busca para o entendimento de algo melhor através da espiritualidade é que vai fazer com que você evolua, com que você se torne um ser humano melhor, para que você faça escolhas adequadas para a sua vida, para que você não seja maltratado por uma doença criada por poderosos para lhe maltratar. Você não será criado pelo porque você tem um conhecimento, porque você tem um entendimento do que é real. E era isso que eu queria deixar com vocês. Estou fazendo essa live a pedido de todos os mentores que eu sigo.